Olá, aqui é o professor Roberto Benegeroles e vamos dar continuidade ao nosso curso de funções de uma variável. Na aula de hoje, vamos discutir o método de Newton-Raphson para cálculo de raízes, derivação implícita de funções, derivadas de funções inversas, assim como exemplos e resolução de exercícios. A seguir, vamos ilustrar o método de Newton para cálculo de raízes de funções. Vamos esboçar aqui o gráfico de uma função. E essa função ela vai ter uma raiz, que vamos denotar por x asterisco. Essa é a raiz procurada. E nós vamos aqui chutar um valor x0. Esse x0 vai ser um valor de nossa livre escolha. Nós vamos agora traçar a reta que tangencia a função na abscissa x0. Essa reta tangente ela vai encontrar o eixo x na abscissa x1. Nós conhecemos a equação da reta que tangencia uma função. Nós queremos encontrar a localização dessa abscissa x1. E ela pode ser obtida observando que, para x igual a x1, y é igual a zero. Agora, basta isolar x1 para encontrar a sua localização exata no eixo horizontal. Então, nós conhecemos x0, que é de nossa escolha, a função é dada, conhecida, sabemos derivá-la. Com todas essas informações, nós somos capazes de calcular x1. E observe que interessante. x1 é mais próximo da raiz procurada do que a nossa escolha inicial x0. Nós agora vamos repetir esse procedimento a partir do x1 calculado, como se ele fosse a nossa escolha inicial. Então, nós vamos aqui traçar a reta que tangencia a função em x igual a x1. Essa reta vai interceptar o eixo horizontal numa abscissa x2. Para calcular o x2, vamos tomar como ponto de partida a nossa fórmula do x1, lá do slide anterior. Como o processo é o mesmo, basta trocar x1 por x2, x0 por x1, e essa fórmula aqui vai dar a localização da abscissa x2. Note que x2 é ainda mais próximo da raiz procurada do que x1. Podemos repetir esse processo por uma terceira vez, como se x2 fosse o nosso valor inicialmente escolhido. Buscar uma reta que tangencia a função nessa abscissa x2, localizar o ponto x3 de intersecção da reta tangente com o eixo horizontal e termos x3 ainda mais próximo da raiz procurada do que x2, x1 e x0. Do cálculo de x1, x2, o cálculo de x3 segue uma fórmula análoga. E agora fica fácil perceber que, iterativamente, a fórmula geral para qualquer enésima iteração é dada por essa relação que você vê, que caracteriza o método de Newton. Vamos ilustrar o método de Newton no cálculo de raízes desse polinômio de grau 3 que você vê. Então, temos aqui a fórmula de Newton e podemos aplicar f' nessa expressão e obtemos essa equação recursiva aqui. Vamos escolher x0 igual a 10 para o nosso cálculo de raízes. Então, colocando 10 na fórmula de Newton, obtivemos um valor aproximado de 6,7, que reintroduzido na fórmula de Newton, nos dá um valor aproximado de 4,6, que novamente introduzido na fórmula de Newton, nos dá um valor aproximado de 3,2. Então, se continuarmos esse processo iterativamente, na oitava iteração, nós obtemos este valor aqui. E na nona iteração, na iteração seguinte, nós obtivemos um valor que ele coincide
em 11 casas decimais depois da vírgula. Então nós conseguimos encontrar a raiz desse polinômio com um grande grau de acurácia em apenas 8 iterações. No quadro seguinte, nós ilustramos a aplicação do método de Newton para esse mesmo polinômio de grau 3, mas com 3 escolhas diferentes de x0. 2, 10, como fizemos anteriormente, e 100. Nós podemos observar que quanto mais próxima da raiz é a nossa escolha inicial, mais rápida é a convergência do método para a raiz procurada. À direita nós mostramos a localização gráfica dessa raiz. Esse polinômio tem somente uma raiz real. Tá? E a localização gráfica bate perfeitamente com a raiz que nós obtivemos pelo método de Newton. Talvez você se pergunte se não existe uma espécie de fórmula de Bhaskara para se determinar as raízes de um polinômio de grau 3. Existe uma fórmula, tá, mas ela é bastante complicada. Você pode olhar no quadro à esquerda. São fórmulas bastante complicadas, ninguém vai decorar isso, né? São fórmulas de interesse matemático, elas podem ser computacionalmente programadas, mas note que são fórmulas bastante extensas. À direita, eu nem sequer ilustro a fórmula que seria para as raízes de um polinômio de grau 4. É uma fórmula tão gigantesca que eu nem vou me dar o trabalho de colocar aqui, de apresentá-la. Mas eu posso adiantar o seguinte. Um famoso teorema, conhecido como Teorema de Abel-Ruffini, garante que equações de grau maior ou igual a 5 não possuem uma fórmula geral para cálculo de raízes. As raízes até existem, mas não existe uma fórmula para raízes de polinômios de grau maior ou igual a 5. Então não é nem que para grau de 5 para cima as fórmulas são ainda mais complicadas, elas sequer existem. Então isso ilustra a aplicabilidade do método de Newton no cálculo de raízes. Note, contudo, que o cálculo de raízes não se resume a raízes de polinômios. Tá? Nós podemos ter funções dos mais diversos tipos que certamente não terão uma fórmula para o cálculo de raízes. Né? Você não consegue isolar a variável x. A equação é uma equação transcendental. Eu dou um exemplo de uma equação pequena aqui, que é cosseno de x menos x, e desejamos procurar a raiz dessa equação. Então, eu mostro aqui para vocês, tá? 5 valores diferentes de x0. Né? Então, eu escolho 1, 2, 3, menos 1 e menos 2. Então, eu faço 5 processos iterativos distintos, né? Usando o método de Newton, e eu tenho aí a evolução dos x, né? x1, x2, x3. Vocês notam que para valores diferentes de partida, chegaremos à mesma raiz, que é aproximadamente 0,34. À direita você pode notar que a raiz bate bem com a localização gráfica dela. Então eu convido vocês a desenvolverem funções aí, bolem funções, escrevam a equação de Newton-Raphson para essa função e procure determinar você mesmo as raízes dessas funções. Você pode programar esse método de Newton facilmente numa planilha Excel. Então é muito importante que você faça esses exercícios para você sentir como o método funciona. Vamos falar agora de derivação implícita de funções. Então, por vezes uma função não aparece explicitamente na forma y igual a um f de x. Tá? Muitas vezes ela aparece como uma função de duas variáveis igual a uma constante ou igual a zero. E muitas vezes nós não temos como isolar y igual a f de x numa expressão implícita. Mas mesmo assim nós seremos capazes de determinar a derivada dessa função. Por exemplo, considere uma expressão do tipo. Já vimos que para um expoente de grau 3 aí, isolar y
seria muito complicado, teríamos fórmulas muito difíceis para isso. Mas claro que se esse expoente, ao invés de 3, fosse 5 ou mais, sequer teríamos uma fórmula para isso. Então, qual a estratégia aqui? Na derivação implícita, basta derivar igualmente os dois lados da igualdade, observando que o y é uma função de x. Então, vamos pegar aquela expressão original, né, onde x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy, tá? E dado que é uma igualdade, eu posso fazer a mesma operação nos dois lados. Então, vou derivar igualmente nos dois lados. Então, no lado esquerdo, tenho isso aqui, né? Lembrando que o y é uma função do x, então você tem que pegar a regra da cadeia aí. E no lado direito, nós temos aquela outra derivada como resultado, 6y mais 6xy'. Então, agora basta isolar y' e nós temos a fórmula da derivada de y com relação a x. Simples, não? Somos capazes até mesmo de encontrar a reta que tangencia a função em um ponto dado. Então, continuemos com o nosso exemplo, né? X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Nós descobrimos aí, por meio de derivação implícita, que a derivada é dada por aquela expressão ali, que depende de x de y. Nós sabemos o quê? Que a equação de uma reta que tangencia a função em x igual a 3 deve ser dada por essa expressão aí. O f' de 3 é facilmente calculado pela expressão que desenvolvemos lá em cima, por meio de derivação implícita, dá menos 1. A imagem da função em 3 é dada no enunciado, mas também pode ser calculada substituindo o x igual a 3 na expressão dada. A equação da reta tangente, então, é facilmente calculada, dando menos x mais 6. Vamos falar agora de derivadas de funções inversas. Então, imagine aí que nós temos uma função dada na forma inversa, né? Y igual a f a menos 1 de x. Aqui, cuidado, tá? Esse expoente menos 1, ele simboliza aqui, nesse contexto, a inversa da função f. Não é f elevado a um expoente 1, ok? Então, dado que nós temos y como uma inversa de f de x, a pergunta é como determinar a derivada dessa função y. Então, se y é inverso de x, f de y será igual a x. Então, calculando a mesma derivada dos dois lados, usando o recurso de derivação implícita, observando que y é uma função de x, usando a regra de cadeia, portanto, nós temos essa expressão, que isolando o y' vai dar y' igual a 1 sobre a derivada da função y. E lembrando também que y é dado por f menos 1 de x. Então, essa é a expressão final para a derivada de uma função inversa. Contudo, não é uma boa decorar essa fórmula. Tá? Acho que a ideia é pegar a estratégia e aplicá-la caso a caso. Vamos pegar aqui um exemplo da função inversa do seno, né? Também conhecida como arcosseno de x. Então, se y é igual a inversa da função seno, a pergunta é qual a derivada dessa inversa. Então, se y é seno a menos 1 de x, então seno de y será igual a x. Basta derivar os dois lados com relação a x. Lembrando que y é uma função de x e devemos observar a regra da cadeia, no lado esquerdo. A derivada do lado direito é 1, então isolando y', nós encontramos essa expressão, né? 1 sobre cosseno da inversa de seno em x. Para y entre menos e mais π sobre 2, nós conhecemos essa relação entre cosseno e seno, que é obtida da relação fundamental, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Então basta substituir essa expressão para cosseno na fórmula de y'. E concluímos que a derivada da função arcosseno de x, ou inversa de seno, ela será 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Vamos tomar aqui um outro exemplo, tá? Que y igual a inversa da tangente, né? A arcotangente de x.
determine y'. Então, da mesma forma, já que y é igual à inversa da tangente em x, a tangente de y será igual a x. Y é uma função de x, derivamos os dois lados com relação a x, lado esquerdo aplicando regra da cadeia, lado direito vai dar 1. Isolando y', nós obtivemos esta relação aí. 1 sobre secante ao quadrado da tangente a menos 1 de x. Aí devemos observar aí uma relação, uma identidade trigonométrica, né, que é 1 sobre secante ao quadrado igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado. É uma relação facilmente verificada se você substituir tangente por seno sobre cosseno. Então, substitui secante ao quadrado na forma do y' e nós encontramos a forma para a derivada da inversa de uma tangente, ou da derivada de uma arcotangente. Tá? Então, já podemos prosseguir aqui com a resolução dos exercícios restantes da lista 2 de Fulvio e da grade mate. Vamos resolver alguns aqui para vocês. Nos vemos na videoaula 4. Até lá!